Olá, queridos! Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu sei que eu sumi novamente e eu fui cobrada pelo menos 2 vezes nessas últimas semanas e é por isso que eu tô aqui pra contar pra vocês o que aconteceu. Bom, duas coisas principais aconteceram pra que eu não conseguisse gravar. A primeira delas, bom, eu acho que eu tinha contado pra vocês em algum outro vídeo que ano passado eu tava dando aula de inglês, eu não sei se eu cheguei a falar em algum vídeo, mas era isso que eu tava fazendo da minha vida, né? Até ano retrasado eu tava apenas tocando com o Denis, que até então era meu namorado, agora nós somos amigos, mas tá tudo bem, a gente só decidiu que seria melhor assim, mas nós somos muito parceiras, então tá tudo ok. Mas a gente tinha tocado e aí ano passado eu precisava bastante de grana, como todo mundo, né? E aí eu acabei aceitando um trabalho de professora de inglês. E eu queria muito mudar de casa, né? Como eu já tinha contado, eu acho que em algum vídeo também, eu morava com a minha mãe, minha avó e um tio. E só que sei lá, várias questõezinhas me faziam querer sair de lá, questões de problemas de família mesmo, que toda família tem, questões de espaço principalmente, né? Lá eu sempre dividi o quarto com a minha mãe, eu nunca tive um quarto meu, eram apenas 2 quartos, então num quarto dormia eu e minha mãe, no outro quarto meu tio e minha avó. E por mais que eu tivesse gravado todos os vídeos, ou a maioria dos vídeos lá, também teve uma época que ficou mais difícil. E aí, acho que vocês vão lembrar que os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, eu tava gravando em uma sala que eu alugava, né? Era um prédio que você pode alugar salas, geralmente psicólogos, outros profissionais independentes, assim, alugam essas salas para fazer atendimento. E eu aluguei uma sala por algumas vezes, não me lembro quantos vídeos eu cheguei a gravar lá, mas não foram muitos. Isso era possível porque eu dava aula de inglês e eu trabalhava apenas meio período, trabalhava 6 horas por dia, então eu entrava às 4 da tarde, saía às 10, só de sábado que eu trabalhava de manhã. Mas então eu tinha a parte da manhã livre, então eu conseguia ir gravar de manhã, depois voltava para casa, tomava banho e ia trabalhar, porque eu trabalhava bem perto da casa que eu morava. Então eu tava tranquila, eu tava conseguindo fazer isso. Porém, no final do ano, eu acabei tomando uma decisão muito importante, que foi a de que eu queria mudar de casa. Que eu queria morar sozinha, né, especificamente. Então, eu comecei a procurar casa, comecei a procurar imobiliária, a visitar casas. E, para resumir a história, no dia 23 de dezembro do ano passado, eu, de fato, me mudei. Então, eu me mudei antes do Natal e portanto, o que vocês estão vendo aqui é a minha casa. Se vocês tiverem interesse, eu posso gravar algum outro vídeo mostrando ela. Enfim, é uma casa muito simples, bem pequena. É basicamente uma cozinha, um banheiro e um quarto. Mas pra mim é mais que o suficiente, né? Eu também tenho uma lavanderia. Fui pro outro lado da cidade, né? Ainda moro em São Paulo, mas eu tô no outro extremo da cidade. E isso foi possível porque também no final do ano, só que em novembro do ano passado, eu acabei conseguindo um novo emprego. Eu já estava mandando uns currículos porque eu estava querendo fazer alguma coisa diferente, principalmente estava querendo ganhar mais, né? Eu ganhava o suficiente para aquela condição de vida que eu vivia na escola, mas eu não conseguiria manter uma casa sozinha com o salário que eu ganhava lá. Então eu queria um trabalho novo. Por isso, quando eu recebi esse convite, digamos assim, né, para trabalhar num novo emprego, eu aceitei. E é o emprego que eu estou atualmente. Então, agora eu estou trabalhando de recepcionista bilíngue num prédio comercial, numa região comercial aqui de São Paulo. Um trabalho muito simples, né, basicamente atender visitantes que visitam o prédio, fazer cadastro, enfim. Uma coisa bem boba, a gente até ficava bastante tempo ocioso, assim, eu já li vários livros, enfim, dá pra estudar. E eu aceitei esse trabalho, como eu disse, porque o dinheiro era maior do que o que eu estava ganhando até então. Então, por isso que se tornou possível que eu mudasse de casa. E foi isso que eu fiz, como eu disse. Então, em dezembro eu me mudei.
Ainda fiquei uma semana na casa do Denis, porque tava sem luz e água aqui. Então foi uma semana em que eu fiquei indo trabalhar, indo pra casa dele, e depois eu vim pra cá. E aí teve todo aquele processo de comprar coisas pra casa, porque eu não tinha nada. Eu saí da minha casa com as minhas roupas e um colchão e acho que só. Era só isso que eu tinha. Então eu fui comprar, né, geladeira. Eu comprei uma geladeira nova. Esse fogão que vocês estão vendo aqui atrás foi uma amiga que me deu, né? Me deu não, me vendeu. Ela tava mudando voltando pra cidade dela. Ela é do norte do país. Norte? Norte, acho que é norte. Então ela me vendeu por um valor, estou suando, ela me vendeu por um valor bem mais abaixo, né? Então foi muito bom. E fui comprar outras coisinhas, então estante de cozinha, utensílios de cozinha que eu não tinha. Ainda tem coisas faltando, né? Por exemplo, eu tô sem máquina de lavar ainda, né? Que eu tô ainda me ajustando a questão das contas, porque eu preciso conseguir saber exatamente quanto que eu vou gastar por mês, né? Para que eu consiga depois saber se eu consigo investir em, sei lá, numa máquina de lavar, alguma coisa do tipo. E eu já tô pagando a geladeira, como eu falei. Então, eu ainda tô nesse processo de ajuste, né? De rotina, principalmente. Quando eu entrei nesse trabalho, eu trabalhava das 10 às 8. Então, eu ainda tinha um tempinho de manhã, ainda estava na outra casa. Mas agora, recentemente, uma menina que trabalhava lá junto comigo saiu. E aí eu mudei de horário, então eu fui para o horário da manhã. E agora eu tô trabalhando das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Basicamente isso. Então, eu acabo saindo bem mais cedo, acordando bem mais cedo, né? E eu chego em casa por volta de umas 7 da noite. Eu pego apenas um ônibus, assim, de condução da minha casa até o trabalho, que é muito bom, né? Que antes eu pegava metrô e ônibus. E o que acontece? Eu chego às 7 horas da noite, só que quando eu chego aqui, eu tenho um tempo, né? Eu tenho que dormir, sei lá, mais ou menos umas... O ideal seria dormir umas 10 horas da noite, que geralmente eu acordo umas 5h30 pra tomar banho, tomar café, porque eu pego o ônibus pra ir trabalhar umas 15 para 6. Então, o tempo que eu chego aqui é bastante reduzido, né? Porque às vezes eu tenho que fazer alguma coisa na casa, limpar a casa, ou ir no mercado comprar alguma coisa. E aí, o que acontece é que fica difícil gravar nesse tempo, não só pela questão do tempo, mas pela questão do barulho. Eu moro numa área majoritariamente residencial, então as pessoas chegam em casa e às vezes vão assistir TV e vão conversar ou vão ouvir música. Então, todas as noites que eu chego aqui, geralmente tem barulho, né? Ou tem criança brincando na rua, né? A gente tá em período de férias. Então, se torna muito difícil gravar nesse período de tempo que eu tenho disponível, né? Então, esse é um outro motivo, né? Além da questão de eu estar ainda me adaptando a essa rotina nova, tem a questão de que o horário que eu tenho disponível acaba não rolando, né? De gravar por conta do barulho. Então, esse é o motivo que eu não estou gravando atualmente. E anteriormente foi aquilo que eu falei. Eu estava mudando de casa, mudei de emprego, muitas novidades assim na vida. E então realmente estava muito difícil para mim conseguir gravar alguma coisa nesse período, né? Porém, eu não pretendo desistir, muito pelo contrário. Eu amo gravar vídeos de ASMR. Eu sinto muita falta. Eu já acho que já disse pra vocês que me relaxa muito gravar. E o que eu tô tentando organizar? Eu estou planejando, de repente, chegar em casa. Às vezes eu chego em casa e já tô com bastante sono. E tô pensando em chegar, comer alguma coisinha e já ir dormir, né? E dormir, sei lá, no máximo umas 8 horas. E acordar mais cedo, né? Então, geralmente, como eu falei, eu acordo umas 5h30, acordar umas 4 ou até mesmo 3 horas. E gravar os vídeos nesse tempo, né? Porque de madrugada, pelo menos de madrugada, é geralmente bastante silencioso. Então, seria mais possível gravar os vídeos durante esse horário. Então, esse é um plano que eu tenho. Eu tentei fazer isso nessa semana que passou, mas não deu muito certo. Eu confesso que eu acabei não conseguindo acordar, mas também porque eu não tinha conseguido dormir no horário que eu gostaria.
Nesse último mês eu acabei ficando meio doente também, acho que muito por conta de todas essas mudanças. Eu sempre me considerei uma pessoa bastante calma, mas talvez eu não seja tão calma assim. Não que eu não seja calma, mas todas essas mudanças acabaram me afetando, assim, me causando uma certa ansiedade. Então eu tive momentos de passar mal, às vezes com pressão baixa, com dor de estômago. Eu fiz semana passada uma série de exames, né? Eu passei no médico pra ver o que realmente tá rolando. E hoje, inclusive, depois de eu terminar esse vídeo aqui, eu vou voltar, né, no retorno do médico pra levar os exames. Eu acredito que seja tudo bem, né? Eu acredito realmente que toda essa situação as mudanças que aconteceram na minha vida contaram muito para que eu tivesse esse equilíbrio em relação à saúde. Mas vai saber, né? De repente, se alguma coisa tiver acontecido, eu aviso vocês. Mas eu acredito que não. Eu também preciso me exercitar. Faz bastante tempo que eu não faço exercício físico. Isso é uma coisa que a médica já tinha me dito na primeira consulta. Enfim, gente, então é isso que tem acontecido, né? Eu tô me adaptando a essa nova vida. Quero muito voltar a gravar, como eu falei, então eu pretendo fazer esse ajuste de repente, 1 ou 2 vezes na semana, tentar fazer essa coisa de dormir mais cedo, acordar mais cedo pra gravar. Existe a possibilidade também de eu voltar a gravar nas salas, né? Mas aí eu só poderia fazer isso no sábado, né? Que é o dia disponível que eu tenho, porque durante a semana eu saio bastante cedo e acabo chegando tarde e não teria muito como. Mas é isso, eu peço desculpas por não ter dito antes do que estava acontecendo, por não ter dado uma, sei lá, satisfação, mas não é porque eu não queria. Sinceramente, às vezes eu tenho a impressão, eu não sei se outras pessoas com canais menores no YouTube têm essa sensação, mas de que não vai fazer muita diferença, sabe? Pode ser uma coisa até meio injusta da minha parte, né? Pensar que só porque eu tenho apenas 4.000 inscritos eu não devo satisfações ou que ninguém vai ligar. Enfim, eu sei que isso pode ser um pouco errado, mas era a sensação que eu tinha. Tipo, eu acho que o pessoal não liga tanto, sabe? E principalmente pra ASMR, que geralmente são vídeos que eu, pelo menos, assisto o mesmo vídeo ou os mesmos vídeos diversas vezes. Eu tenho uma playlist, inclusive eu nem sei se ela tá aberta, eu vou dar uma olhada e de repente deixar ela aberta pra vocês, se vocês tiverem curiosidade de ver os vídeos que eu gosto de assistir praticamente todas as noites. Mas pro ASMR eu percebo que existe isso, de assistir os mesmos vídeos várias vezes. Então, até por isso que eu, sei lá, não me preocupei tanto em não estar produzindo conteúdo novo. Como eu já falei em outros vídeos, eu não tenho a expectativa de que o canal cresça super ou que eu consiga ganhar dinheiro com isso. Óbvio que seria muito bom, porque é uma coisa que eu adoro fazer, mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Eu simplesmente faço porque eu gosto. E é por isso que eu quero voltar a fazer, porque eu gosto e também porque eu sei que vocês gostam e sempre foram muito queridos comigo. O feedback de vocês sempre foi muito positivo e mesmo quando era pra fazer alguma crítica, vocês sempre foram muito legais comigo, então agradeço muito. Então é isso, eu tô me adaptando à minha nova vida, eu não pretendo desistir dos meus sonhos, que eu acho que eu já disse pra vocês. Eu me formei em música, eu trabalhei um tempo com isso, mas aí eu tive que parar por essas questões técnicas de precisar de grana, mas ainda tenho essa vontade de voltar a cantar, tenho muita vontade de voltar a atuar, né? Ano passado eu estava fazendo um curso no Wolf Maia, né, que é a escola do diretor da Globo. Acabei não conseguindo concluir ele, também por conta dessa questão de trabalho, mas é algo que eu amo fazer, eu quero muito fazer, e vocês sempre comentam nos vídeos em que eu atuo, né, que eu faço personagens, vocês sempre comentam também coisas muito legais, e isso me dá ainda mais ânimo para perseguir esse sonho. Esse ano eu pretendo fazer um curso voltado para cinema, enfim. Os planos ainda existem, eu tenho bastante coisa que eu quero fazer esse ano na minha vida. Tô curtindo essa fase de morar sozinha e de experimentar todas essas sensações de liberdade e também de responsabilidade. Enfim, então eu estou bastante feliz, sinto falta de gravar e pretendo voltar a gravar. E é isso que eu vim contar pra vocês, tá? Se vocês tiverem curiosidade de conhecer a minha casa, me contem aí que eu de repente gravo um vídeo de ASMR ou não, mostrando ela pra vocês, tá bom? Então muito obrigada pelo apoio de sempre, desculpa por eu não ter aparecido antes. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!